Hoje é dia de decisão, hoje é dia do jogo mais importante do ano. Hoje tem Botafogo e Vasco pela quarta fase da Copa do Brasil. Os times entram em campo hoje às 7 horas lá no estádio Newton Santos, e aqui no Resenha Alvinegra a gente já vai rolar a bola por aqui, já vai começar o jogo. Então vamos trazer tudo o que você precisa saber sobre a partida de hoje. Escalações, onde assistir, como veio o Vasco, como veio o Botafogo, dúvidas, enfim, voltas. A gente vai falar sobre tudo o que tiver para falar dessa partida de hoje entre Botafogo e Vasco. Mas antes de começar o vídeo, eu vou te pedir aquela moral. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada do que rola aqui no Resenha Alvinegra. 3 vídeos por dia. Hoje vai ter pré-jogo, hoje tem live à tarde, se bobear. Tem live pós-jogo, então fica ligado aqui no Resenha Alvinegra, inscrito no canal para você não perder nada. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse vai ser o tema do vídeo do Resenha Alvinegra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. Hoje Botafogo e Vasco fazem a primeira etapa do duelo, que vale nada mais, nada menos que R$2.600.000 para o clube que vencer e conseguir se classificar para as oitavas de final. Esse dinheiro seria muito bem-vindo para o Botafogo agora, para vocês terem noção. 2.600.000 é mais do que um mês de folha salarial do Botafogo. Então, para o momento que a gente está vivendo nos últimos anos, você já deve ter noção da importância que esse dinheiro tem. A Copa do Brasil hoje é a competição mais rentável do país, é que mais paga mais inclusive que a própria Libertadores, conforme você vai passando de fase. O Botafogo e o Vasco também, nesse caso, não podem desperdiçar, abrir mão desse dinheiro. Então, além disso, vai ser um jogaço, porque é um clássico. As duas equipes já fizeram uma excelente partida no domingo passado. Acredito que hoje não vai ser uma partida tão boa, tão animada, pelo menos quanto aquela. Pelo menos eu acho que, por ser uma competição mata-mata e por ser um clássico, acho que as equipes, nesse primeiro jogo, pelo menos, eles vão ter um pouco o medo do outro. Eles vão se resguardar mais um pouquinho. O jogo vai ser um pouquinho mais amarrado. Eles vão pensar, cada defesa vai pensar 2 vezes antes de subir, antes de avançar. Eles vão se primeiros jogos, principalmente quando são clássicos na Copa do Brasil, costumam ser um pouco mais amarrados no primeiro jogo. No segundo tempo, pode ser que, se alguém achar um gol no primeiro tempo, por exemplo, o segundo tempo tende a ser mais aberto. Mas acredito que hoje o jogo será um pouco mais amarrado, será um placar ali magro. E no segundo jogo, claro, dependendo das situações de hoje, o time que precisar sair e para cima vai acabar dando uma animada e o jogo será melhor. Sobre a escalação, o Botafogo tem alguns problemas, o Vasco também, mas vou começar falando ao Botafogo, que é o que nos interessa aqui no Resenha Alvinegra. O Botafogo pode não contar mais uma vez com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique o Botafogo estava preparando ele para a partida de hoje. Ele sofreu uma lombalgia, ele está com quadro de lombalgia já faz uns 3 jogos. Ele ficou fora da partida contra o Atlético Paranaense, ficou fora da partida contra o próprio Vasco. O Botafogo preservou ele e deixou ele tratando separadamente, um tratamento um pouco acelerado, para que ele estivesse disponível na partida de hoje. Na segunda-feira ele voltou a treinar, na sexta-feira, passada, ele voltou a treinar, só que parece que o quadro dele não evoluiu tanto quanto o Botafogo gostaria, e é muito difícil a presença, mesmo no banco de reservas, do Luiz Henrique hoje. Outro que deve ficar de fora é Pedro Raul. Pedro Raul, no treino de terça-feira, ele não participou, e também não participou do treino da quarta, reclamando de dores no adutor da coxa. Já uma dúvida que a gente não se sabe se vai jogar ou não, a gente só vai saber ali quando sair a escalação, é Gatito Fernandes. Gatito Fernandes, ele estava com uma lesão que o tirou das últimas 2 partidas também. Hoje a gente jogou com o Diego Cavalieri, tanto contra o Atlético Paranaense quanto contra o próprio Vasco no último domingo. Muita gente criticou a atuação do Cavalieri, eu discordo, acho que o Cavalieri foi bem nos 2 jogos. Bem, difícil de falar porque a gente não venceu, mas acho que ele não foi o culpado dos resultados. Ele não tomou nenhum gol do qual fosse uma bola que ele deveria pegar 100% de chance, sabe? Acho que nenhum dos gols que o Cavalieri tomou nessa caminhada aí dele, ele teve algum tipo de culpa. Mas, enfim, o Gatito Fernandes sofreu uma lesão, vinha treinando bem. Ontem, o jornal O Dia trouxe a notícia de que ele havia sentido de novo
dores e que ficaria fora da partida de hoje, mas pelo que o Reserva pôde, a gente até falou essa notícia ontem do Jornal Dia aqui na nossa live de ontem, mas depois eu corri atrás dessa notícia e a gente pode apurar que, apesar de tudo, o Gatito Fernandes vem treinando sem limitações e há uma boa chance que ele jogue hoje. É a única dúvida do time titular. É o Gatito Fernandes nesse momento. Pedro Raul e Luiz Henrique estão fora praticamente. Se por um milagre um deles estiver junto, estará no banco, o time titular do Botafogo só tem a dúvida no gol se jogar Gatito Fernandes ou Cavalieri. O resto do time será basicamente aquele que enfrentou o Vasco com o Kalu no lugar do Luan. Então iremos de ou Gatito ou Cavalieri, Kevin, Rafael Foster, Marcelo Canu e Vitor Luiz. No meio, Caio Alexandre Honda, Solon Kalu, Bruno Nazário e Matheus Babi, o Babi Show, o Babilônia, o craque do Botafogo nos últimos jogos ali ao lado do Kalu. Tomara que ele repita a atuação dele, ele fez 2 gols no último jogo, quase fez 3. Fernando Miguel fez um milagre, aquela bola que ele sai do chão e pega do Babi. Tomara que hoje ele consiga fazer os 3 gols dele e traga a vitória para o Botafogo. Falar aqui rapidinho do Vasco. O Vasco também tem alguns problemas na escalação. Ricardo Graça, que era o zagueiro titular, não vai poder disputar a partida. Além dele, o Vinícius e o Andrei, que são titulares dessa equipe, também estão fora. Então o Vasco vai com Fernando Miguel, Iago Pikachu. A zaga será Miranda e Leandro Castan e Henrique na lateral esquerda. No meio campo, Marco Júnior e Felipe Bastos. Lá na frente, Benítez e olho no Benítez. O Benítez é muito bom jogador e fez a diferença na partida do último domingo. Thales Magno, Ribamar e o craque desse time do Vasco, o melhor jogador, centroavantaço, que é o Germancano. O Germancano tem uma média de acerto absurda. Ele recebe 4 bolas, faz 3 gols, recebe 3, faz 2, recebe 1, faz 1. É incrível. Às vezes o Cano é um jogador que você tem que ter 100% de atenção nele. O Cano, se você 10 segundos que o Cano toca na bola, pode ser o único toque dele no jogo. Ele vai, de fato, fazer o gol. É um jogador muito perigoso. No último jogo, a gente teve um grande exemplo disso. O Botafogo marcou muito bem o Germancano. A zaga do Botafogo trabalhou muito bem em volta dele, mas em 10 segundos de desatenção do Rafael Foster, que ao invés de acompanhar o Germancano, ficou só olhando a bola, esqueceu que o Cano estava passando por trás dele. Gol do Vasco. Ali, primeiro, ele foi num rebote, né? Ele dá uma cabeçada, o Cavalieri pega e depois ele bota pra rede. Então, muita atenção com esses 2 jogadores no Vasco, que são jogadores que podem desequilibrar, Germancano e Benítez. O resto do time do Vasco, apesar de muito bem encaixado, é um time de jogadores ok, um time de jogadores comuns para baixo. Eu acho que se preocupar de fato só com esses 2. Claro, Fernando Miguel fez uma partidaça contra o Botafogo no último jogo, mas ele não costuma fazer partidas daquele nível. Ele não é um goleiro nota 9 como ele jogou contra o Botafogo. Ele é um goleiro nota 7, ele é um goleiro regular que pega as bolas que tem que pegar, toma os gols, não faz nenhum tipo de milagre absurdo, como por exemplo, o Gatito Fernandes costuma fazer. O Leandro Castan também é um outro destaque, é um excelente zagueiro, mas está com dificuldade, está sem ritmo de jogo, acabou de voltar de uma lesão. Então isso pode ser explorado pelo ataque rápido do Botafogo. E algumas coisas me animam nessa partida, como por exemplo, o segundo tempo que o Botafogo fez contra o Vasco no último domingo foi muito por conta da entrada do Salomão Kalu, que entrou no segundo tempo. O Botafogo muda quando o Iago Pikachu não conseguiu parar uma vez com o Kalu. Todas as que o Kalu ciscou, gingou e partiu para cima, ele passou. Inclusive, um dos gols do Matheus Babi é criado por uma jogadaça do Salomão Kalu. Hoje o Kalu vai desde o início, então acredito que o Botafogo tenha já aquela vantagem, aquele volume de jogo que teve no segundo tempo contra o Vasco no domingo. Eu acredito que o Botafogo tenha hoje desde o início. Agora, a Copa do Brasil é uma competição que o Botafogo não pode repetir os erros que ele tem repetido no Campeonato Brasileiro, principalmente a falta de atenção nos finais do jogo. Porque quando o Botafogo toma um gol no final do jogo contra o Corinthians, mal ou bem, ele traz um ponto para casa, fora de casa. Mesma coisa para o Atlético Paranaense, ele traz um ponto. Contra o Flamengo, ele traz um ponto. Mas na Copa do Brasil, um gol no final do jogo pode representar a eliminação. E eliminação não se recupera na semana que vem, na próxima rodada. Não tem como recuperar a eliminação. Eliminou, acabou. Então, o Botafogo tem que ter muita maturidade para ter esse senso de mudança muito rápido e parar de cometer os erros que cometeu. Porque se o Foster grudasse no Germancano no gol dele, e se o Kevin
não tivesse feito aquela pataquada que foi completada pela bizarrice do Marcelo Benevenuto, se não acontece esses dois erros que foram do Botafogo, lógico, mérito do Vasco que aproveitou as oportunidades, mas primeiro partiu de um erro de jogadores do Botafogo, se o Botafogo tiver atenção e não cometer esses erros, era 2-1 na semana passada e 2-1 hoje interessa muito. Falar nisso, na Copa do Brasil esse ano não há mais gol fora de casa. Então se o Botafogo ganhar de 3-1, o Botafogo leva 2 gols de vantagem da mesma forma, leva 2 gols limpos de vantagem para a próxima partida. Então não se preocupem, tomar gol é sempre ruim, mas não é um desastre que era até o ano retrasado, quando tinha esse sistema do gol fora. E para finalizar aqui, se você que vai querer assistir o jogo vai passar no Sport TV para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Para quem mora no Rio, só vai passar lá no pay-per-view, só nos canais Premiere, você tem que ter o PFC ali. Se não tiver, vai ou ver num bar ou recorre a links de procedência duvidosa, ou que eu não recomendo oficialmente. Mas essas são as alternativas para você assistir a partida de hoje às 7 horas, primeiro jogo lá no estádio Newton Santos entre Botafogo e Vasco. E hoje ainda vai ter muito conteúdo aqui no Reserva Negra, tanto no nosso canal do YouTube quanto lá no nosso site. A gente vai falar sobre a partida o dia inteiro, a gente vai falar amanhã também o dia inteiro sobre tudo que aconteceu, sobre a vitória do Botafogo, tomara. Uma coisa, todo botafoguense é supersticioso, e para a superstição de vocês, o bandeirão foi, o novo bandeirão, que está escrito mais tradicional, foi estendido ontem e o Botafogo nunca perdeu no estádio Newton Santos quando aquele bandeirão estava estendido. A estreia dele foi naquela vitória espetacular contra o Atlético Mineiro. Sobre o jogo, compartilhe esse vídeo com os amigos, com os botafoguenses que você conhece. É isso, até o vídeo de hoje mais tarde, tamo junto, valeu!